Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje faremos abordagens sobre a usucapião ordinária. Vamos estudar a previsão legal, os requisitos e a ascensão de posses. Trataremos ainda do processamento da usucapião, dos requisitos da petição inicial, do saneamento do processo e inclusive da sentença. Também examinaremos a posse justa e injusta e a prescrição aquisitiva. Então vamos lá. A usucapião ordinária de bens imóveis se encontra prevista no Código Civil no artigo 1242. Assim, adquire também a propriedade do imóvel aquele que o possua de boa fé e com justo título, de forma contínua e incontestada pelo prazo de 10 anos. Mas cuidado, o Código Civil, no parágrafo único do artigo 1242, reduz o prazo para 5 anos se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, o Código Civil desdobrou a usucapião ordinária em duas situações, pois estabeleceu a redução do prazo para 5 anos, ressaltando que os possuidores devem estabelecer sua moradia no imóvel ou realizarem investimentos consideráveis com interesse social e econômico. Nessa situação, fica amplamente demonstrado o princípio da boa-fé, sem falar da aplicação da presunção de veracidade dos registros públicos, valorizando a segurança e a estabilidade das relações jurídicas. Vamos falar um pouco sobre os requisitos para a usucapião ordinária de bens imóveis, que são os seguintes: animus domini, que é o comportamento como proprietário do bem, demonstrando a vontade de seu dono. Inexistência de oposição à posse, que não pode haver contestação à posse, que deve ser pacífica. Existência de justo título, que se trata de um documento que se acredite ser suficiente para a transmissão do bem. A análise do justo título está vinculada com a boa-fé da pessoa que adquiriu e não sabe que o título é ineficaz. Boa-fé, que é a convicção do possuidor de que a coisa de que detém a posse lhe pertence de forma legítima. E posse ininterrupta pelo período de 10 anos, que deve ser observada a ressalva do parágrafo único, que reduziu o prazo para 5 anos se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório. Agora vamos avançar um pouco mais e examinar o justo título. Existem situações em que o justo título apresenta algum vício ou alguma irregularidade que acabe impedindo que o imóvel seja transferido, tornando ineficaz a aquisição ou a transferência àquele que adquiriu de boa fé. Assim, o justo título não apresenta efeito devido ao vício e assim o torna ineficaz, destacando que, apesar de conter algumas falhas, aquele que possui o imóvel de boa fé poderá se beneficiar do bem, face à presença de todos os demais requisitos essenciais para a usucapião ordinária. No que diz respeito ao prazo, destacamos que ele é requisito essencial para o reconhecimento do instituto da usucapião. O tempo varia de acordo para cada modalidade de usucapião, e para a usucapião ordinária tem que estar na posse do bem pelo período mínimo de 10 anos. Lembrando que a usucapião ordinária sofreu uma redução no parágrafo único do artigo 1242 do novo Código Civil e assim será reduzido para 5 anos. Então vamos recapitular. Nessa modalidade de usucapião, os requisitos são a aquisição a título oneroso, com base no registro posteriormente cancelado, somado à moradia ou investimentos de interesse social e econômico. Outro ponto importante diz respeito à ascensão de posses, que é a possibilidade legal de se somar às posses. Com isso, se admite a soma dos prazos dos possuidores anteriores para o cômputo, e esta soma das posses pode decorrer de um ato inter vivos ou de um ato ou fato mortis causa. Vamos tratar a seguir do processamento da ação de usucapião, lembrando que no novo Código de Processo Civil não vem previsto um procedimento especial para a ação de usucapião. Assim sendo, passa a referida ação a ser inserida dentre as ações de procedimento comum. A ação deve ser proposta pelo atual possuidor do imóvel, que tenha justo título, boa fé e esteja na posse do imóvel pelo prazo no mínimo de 10 anos, podendo ser reduzido para 5, no caso do parágrafo único do artigo 1242 do Código Civil.
deve ser ajuizada no foro da situação do imóvel, que será minuciosamente discriminado na inicial. A citação do réu deve ser requerida e ainda a citação por edital daqueles eventuais interessados. Também deve ser requerida a citação pessoal dos confinantes evidenciados na peça processual. Não podemos deixar de dar ciência às fazendas públicas municipal, estadual e federal para que se manifestem sobre eventual interesse na causa. Também haverá intimação do órgão do Ministério Público para intervir no feito como fiscal da lei. No que diz respeito aos requisitos da petição inicial, devemos observar assim o Código de Processo Civil no seu artigo 319. Então, a ação se inicia com o requerimento do interessado, uso capiente, da citação da pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado, dos vizinhos confinantes e de todos os demais interessados. Outro requisito fundamental da petição inicial é a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido especificados. É necessário também que seja explicada a origem da posse, o modo do seu exercício, incluindo a descrição dos atos possessórios praticados, a atualidade da posse e, no caso de perda, a causa, o histórico de eventuais antecessores na posse, bem como os elementos que qualifiquem a posse. No caso da uso capião ordinária, o autor deve descrever também o título sobre a que se apoia a pretensão, qualificando o seu antecessor e a data da transmissão da posse. Acerca do valor da causa, deverá ser aproximadamente o valor do proveito a que terá o autor, sendo assim, aproximadamente o valor do imóvel. É importante ainda destacar que haverá produção de provas. A prova pericial será muito importante para se conferir com certeza e exatidão as descrições da área e especialização no registro. A ação de uso capião depende, na maioria das vezes, da prova oral colhida em audiência, com vista à demonstração da posse e às circunstâncias, e havendo a contestação, dificilmente poderá ser dispensada. A sentença que reconhece a uso capião possui natureza declaratória, tendo em vista que reconhece judicialmente a aquisição do direito à propriedade do imóvel. A posse justa é a posse que não é violenta, clandestina ou precária. Clandestina é a posse obtida ocultamente, ou seja, às escuras. Por exemplo, alguém que ocupa um imóvel de outro às escondidas. Precária é a posse obtida por abuso de confiança. Violenta é a posse adquirida por meio da força. Por outro lado, a posse injusta se dá de forma violenta, clandestina e precária, podendo haver coação física ou moral, caracterizando-se o esbulho. Para vocês entenderem melhor, é interessante também examinar o artigo 1200 do Código Civil. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Não deixem de consultar o seu material de apoio disponível em sua área do aluno para maiores informações sobre os temas aqui apresentados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.